juízo, quarta parte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Oremos. Grandioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Mais uma vez a tua palavra será aberta e aqui vamos saber mais informações a respeito do juízo. Que teu Santo Espírito se faça presente, que o mesmo seja com todos os ouvintes dessa mensagem. Nos ajude a nos preparar para o teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos então de volta com o nosso estudo, tratando a respeito do juízo. Peço a você que não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Estamos falando de julgamento, mas temos que ter em mente que o desejo de Deus é salvar. O principal ele já fez, né? Não esqueça João 3,16. Vamos lá, então, levar à frente o nosso estudo. Vimos aí na terceira parte o primeiro julgamento que ocorreu dentro do céu, o porquê de Satanás e seus anjos terem sido expulsos para a terra. E por que foram expulsos? Por o casal do Éden se aliarem a seu pecado contra Deus, entregando o papel de representante da terra nas mãos do anjo rebelde, anjo perverso ali, que se tornou inimigo de Deus. Esse é o motivo pelo qual a terra passou a ser julgada. Se aliaram ao pecado do inimigo, né? Dando preferência a ouvir a voz dele, desprezaram o que Deus diz, as advertências de Deus. Então aqui vamos saber como funciona esse julgamento. Bem, o juízo se divide em 3 fases. A primeira fase é investigação, a segunda comprovação e a terceira execução. A terceira fase já é o resultado de tudo aquilo que já aconteceu na primeira fase. Não é assim que acontece no juízo humano? Então vamos aqui analisar cada fase e vamos saber então como funciona esse julgamento. Então, com o arrependimento do casal do Éden, com a aceitação ao plano da salvação apresentado a eles por Deus, plano esse que trazia o julgamento dividido em fases, o casal passou então a ter direito à defesa no céu, até advogado no céu. Permaneceriam na terra, mas com defesa no céu. Quem é o advogado? Mais à frente vamos saber. O casal, após pecar, foi expulso do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 24, revela então que foram colocados para fora do jardim. Fora do jardim se deu início para o casal a fase de investigação. A fase de investigação, e investigação essa que se estenderia a toda a sua descendência. E ali fora do jardim foi morto o cordeiro, simbolizando então o futuro sacrifício de Cristo na cruz. Gênesis 3:21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Peles de quê? De cordeiro. Estavam nus, tentaram fazer vestimenta com folhas de figueira, usando ali a sabedoria própria já, mas as folhas logo mais se acabariam, né? Se estragariam. E Jesus vem então e faz vestimenta de pele de cordeiro. Essas vestimentas simbolizavam a justiça de Cristo, Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Vieram então os filhos e com eles a natureza pecaminosa do casal. Toda a descendência do casal, de geração a geração, deveria ser informada a respeito do que aconteceu no céu, a respeito da desobediência no Éden, da maldição trazida pelo casal para a terra, a morte eterna. Deveriam saber a respeito da expulsão de Satanás e seus anjos para a terra, do julgamento e suas fases, do acerto final de contas.
Deveriam os filhos crescerem conscientes do plano da salvação. E à medida que já pudessem entender, que já tivessem condições de fazer escolhas, passariam a serem cobrados por Deus. Teriam que se decidir de que lado ficar. Lucas, capítulo 12, verso 48, diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Todo aquele que se decidir aí, que passar a ter conhecimento do plano da salvação, da palavra de Deus, tem que tomar uma decisão. E Deus, então, respeita o livre-arbítrio. Todo aquele que cresce, né, no plano da salvação, ali no passado, depois da etapa do pecado, todo aquele que cresce no plano da salvação, no futuro sacrifício de Cristo, que aceitasse ter participação na lei cerimonial, estava demonstrando que aceitava Jesus como Salvador. E isto então era passado no tribunal do céu, e fora então do Éden, se deu início à investigação para os antigos. Eles sabiam que não era o sangue de animais que tirava pecado, que salvava, que garantia perdão. Sabiam que tudo apontava para Cristo, para o que ia acontecer com Cristo na cruz. Pela fé em Jesus, eram justificados perante o tribunal de Deus. Será que todos aceitaram o plano da salvação no passado? Olha a situação hoje, nem todos aceitam. Nem todos aceitaram no passado. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que grande parte da descendência de Adão e Eva se recusaria a aceitar, a crer no plano da salvação. Deus sabia disso. Então, há uma investigação na terra, os moradores da terra estão sendo acusados de transgressão à lei. E a transgressão à lei gera morte eterna. Portanto, o julgamento é necessário, né? É necessário acontecer. O pecado precisa ser destruído. Querendo ou não, vamos ter que prestar contas a Deus. Então, como já disse, há uma investigação ocorrendo na terra. E alguém aí pode dizer: ah, é assim? Quer dizer que Deus está escondido, me vigiando, para ver se faço algo errado, para me condenar? É assim que funciona? E aí eu lhe pergunto, você esqueceu? João 3,16, que vemos aí em João 3,16. O tamanho do amor de Deus. Deus não está escondido, Ele não precisa se esconder de nós. Nós é que por causa do pecado, nos escondemos dele. Fugimos da palavra, muitas vezes se foge da palavra. Deus ali envia alguém para falar do plano da salvação e se foge da palavra, se esconde, não quer saber, despreza. Então o ser humano é que se esconde de Deus. Deus não está escondido. Nós é que não podemos vê-lo, né, por causa do pecado. E isso para nosso próprio bem. Porque não suportaremos ver a glória de Deus. Seremos destruídos. Não é o desejo dele que sejamos destruídos. Então eu e você estamos aqui graças à misericórdia de Deus. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, destruídos. Destruído por quem? Por Deus? Claro que não. Destruídos por um ser perverso e covarde que não se apresenta ao homem como de fato ele é, mas usa disfarce. Lembra do disfarce lá no Éden, a serpente? Eva caiu. João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o principal dos ladrões, né? Quem foi que tentou tomar o trono de Deus no céu? Quem foi que ali seduziu o casal do Éden e conseguiu tirar a terra das mãos de Deus? Satanás, né? Vem em pele de cordeiro, lobo em pele de cordeiro, né? Não apresenta as consequências, só as vantagens. Só apresentou a Eva as vantagens. Fazendo um jogo de verdade com mentira, apresentou as vantagens, né? Disse que ela seria como Deus, mas não disse que ela não teria domínio sobre o pecado, porque Deus tem.
Deus é o único aí que pode dar fim ao mal. Apresenta caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, como diz Provérbios 16, verso 25. Olha a situação do mundo. Quem está por trás de tudo isso, né? 1 Pedro 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que faz um leão quando encontra alguém, né? Estraçar, né? Olha quantas pessoas estraçadas de cima da terra, cortadas em pedaços, colocadas em saco, em caixas. Olha a situação que se encontra em cima da terra. Acredite você ou não, Satanás está aqui na terra. Como disse em Jó, capítulo 1, verso 6, passeando, né, rodeando pela terra. Então você e eu temos que nos decidir de que lado vamos ficar. A que voz vamos dar crédito, né? Então estamos falando de julgamento, estamos falando agora da fase de investigação. Tudo isso aqui é necessário ser falado para que saibamos, né, o porquê dessa investigação. Para que possamos nos posicionar de que lado vamos ficar. De que lado vamos ficar. Então, Deus é amor, né? 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor, o desejo dele é salvar, mas ele não vai nos obrigar a aceitá-lo. Ele não vai nos obrigar a aceitá-lo. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele é um Deus de respeito. Ele não criou robôs. Portanto, nós temos aí o livre-arbítrio para nos decidir de que lado queremos ficar. O desejo dele é que ficamos do lado dele, mas cabe a nós decidirmos. Ele usa inúmeros métodos para chamar a atenção daqueles que estão ali longe, envolvidos no pecado, jogados, né, no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, da pedofilia, aqueles que estão ali envolvidos em crimes. Ele usa métodos para alcançar, para que a mensagem chegue até essas pessoas, para que elas vejam, né, que ele tem um plano de salvação para essas pessoas, para que se arrependam. Mas ele respeita o livre-arbítrio. A voz de Deus tem ecoado pelo mundo. Né? Isaías 30, 21 diz: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então Deus tem chamado pessoas pelo nome. Tem chamado, né, para se arrependerem. Né? Atos 3 dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então o desejo de Deus é que ouçamos a sua voz, né, que abandonemos os caminhos maus, para que venhamos a ser salvos. Será que, com o que já ouvimos aqui, já deu para você entender o porquê da investigação, o porquê do julgamento? Se não deu para entender, vamos aqui saber mais a respeito então. E aqui entro com a pergunta: onde dentro da palavra está baseada a fase de investigação? Onde dentro da palavra está baseada a fase de investigação? Está baseada no Salmo 139, versículo 3. Jeremias 16, verso 17, capítulo 17, verso 10. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 4. E Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vamos primeiro aqui ver o Salmo 139, verso 3, que diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí Davi falando, Davi aí diz que Deus sabia de todos os seus passos, todas as suas ações diárias, né, tudo que acontecia durante o dia de Davi, Deus sabia. E o versículo 16 é um verso que tem confundido a cabeça de muitas pessoas. Diz então: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então essa passagem mexe com a cabeça de muitas pessoas que entendem de forma errada. Aí se trata de cada dia vivido por Davi. Um dia vivido de cada vez foi escrito no livro de Deus. Um dia vivido de cada vez foi escrito no livro de Deus. Assim como o meu dia e o seu
estão sendo escritos hoje. Tudo que fizermos hoje durante esse dia será escrito e levado a Deus. Então foi escrito no livro de Deus. Determinado, ou seja, decidido. O que Davi fez durante o dia não teve como ser desfeito. Tudo foi escrito e levado a Deus da forma como aconteceu. Dessa mesma forma, o que fizermos hoje será escrito da forma que acontecer. Vai ser então levado a Deus no final do dia. Por quem? Mais à frente saberemos. Então, uma investigação na terra. E não esqueça, né? Não esqueça que há uma investigação sendo feita na terra. A fase de investigação também se baseia em Jeremias capítulo 17, versículo 10, onde Deus diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Coração aí se refere a quê? A mente. A fonte das emoções, dos desejos. De que forma Deus prova os pensamentos? Permitindo as provações. Ele não criou robôs, ele criou o homem com livre-arbítrio. Ele permite as provações. O melhor exemplo disso, para que nós entendamos então, é o de Eva, ali no Éden. Deus sabia do que se passava na mente de Eva, ele sabia. Sabia que a cobiça já havia achado abrigo em seu coração. Ele não a impediu de ir até aquela árvore, mas permitiu que ela fosse. Queria ele que ela caísse, que ela pecasse? Claro que não. Ele esperava que ela dissesse o não à serpente. Deixou-a livre para fazer sua escolha. E ali, infelizmente, Eva não passou pela prova. Com certeza o coração de Deus ficou entristecido. Então, Salmos e Jeremias falam de esquadrinhar. E o que quer dizer esquadrinhar? Significa investigar. Deus sabe de tudo a nosso respeito. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Ele sabe do que se passa em nossa vida. Assim como ele sabia do que se passava na vida de Davi. Então aí se baseia na fase de investigação. E também se baseia também em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 4, que diz: conheça as tuas obras. Então aqui Deus está falando a respeito da igreja, né? Conheça as tuas obras. Versículo 4, tenho porém contra ti. Eu vou parar aqui. Como já disse, Deus está falando da igreja investigada e achada em falta. Mas o que quero aqui apresentar com esses versos, a intenção é mostrar que Deus conhece nossas ações aqui na terra. Ele sabe da nossa vida, né? Do que se passa na nossa vida. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus tem conhecimento de tudo. Deus conhece tanto a vida do crente como do descrente. De quem está dentro da igreja como quem está lá fora. Não temos como nos esconder de Deus. E a fase de investigação também se baseia em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Mas isso vamos ver na próxima parte. Vamos ver na próxima parte para que o estudo não fique longo demais. Vamos ver na próxima parte. Então, se você desejar saber mais a respeito da palavra de Deus, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa. Assista a TV Novo Tempo, TV Digital 45.1 aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Canais fechados, NET, Sky, Oi Claro, é só você procurar que você vai encontrar. Vá também para a internet, lá tem inúmeros programas. E compartilhe então a mensagem com mais pessoas. A parte é um pouquinho longa, mas é preciso, porque estamos tratando da fase de investigação e não tem como deixar algumas passagens de fora para que é importante para que saibamos como funciona então essa investigação. Então estamos falando do juízo e não esqueça que o desejo de Deus é salvar. Não esqueça João 3,16, né? O tamanho do amor de Deus. E
Alguém tá aí pode dizer, mas eu já fui longe demais. Não tem perdão para mim, né? Não tem perdão, não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Não importa quão longe você tenha ido, você ainda pode voltar, né? Pare, volte, mude de caminho. João 14, verso 6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz se não for por ele. Então ainda há tempo de voltar. Ainda há esperança para você. A sua investigação ainda não terminou. Então, Hebreus 4, verso 7 diz: hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde. Tiago, capítulo 4, verso 14 diz que vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, hoje é o dia de decidir mudar de caminho. Então, agora é a próxima parte do nosso estudo. E compartilhe a mensagem com mais pessoas. Compartilhe. Faça isso aí na ordem para que possa ser compreendido o estudo. Então, agora é a próxima parte aí. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.